18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Mix. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, hein, que é o 994887592, Karime. Exatamente, manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Mas fala aí, como é que tá a fumaça na tua casa? Mix. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Fumaça tóxica encobre Manaus pelo terceiro dia consecutivo. A qualidade do ar é péssima em algumas áreas e muito ruim na maioria dos bairros de Manaus. As atualizações sobre a desapropriação milionária feita pelo governo do Amazonas. E as atualizações sobre o afastamento do conselheiro Ari Moutinho Júnior do Tribunal de Contas do Estado. Agora 6 horas e 5 minutos, você está no melhor Mix do Brasil, no ar o programa 18 horas. 18 horas. Olha só, hein, pelo terceiro dia consecutivo, a fumaça tóxica deixa o ar em Manaus sufocante, prejudicando a saúde e deixando a vida de todo mundo, com certeza, mais difícil, Karime Leão. Carlão, ouvintes, tá fácil não, né, e Carlão? sem qualidade, cara. Nenhuma. Olha, arde o olho, a garganta, ataca a rinite, prejudica quem tem asma, quem tem problemas respiratórios e pulmonares. Bom, está sendo insuportável viver em Manaus. O fumacê tóxico sufocante já está há vários dias, aliás, há várias semanas, né? Tivemos apenas alguns dias de alívio por causa da chuva, tá? E parou de chover, o que aconteceu? Voltou tudo como antes. E esse ar quase irrespirável, poluindo, é tão poluído que tanto mal faz à saúde, que é tanto pra gente quanto pros animais. Karime, a qualidade do ar realmente é péssima em algumas áreas e muito ruim na maioria dos bairros de Manaus. Tá de péssimo para ruim ou de ruim para péssimo. Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental da UEA, a cor é vermelha, muito ruim, na escala que vai de boa verde a péssima roxo. A situação é a mesma registrada no domingo, dia 29, e ontem e hoje, Karime. Tá péssimo hoje também, né, Carlão? A qualidade do ar foi considerada muito ruim em grandes partes da cidade. No Tarumã, Cidade Nova, São José Operário, Parque 10, Compensa, Centro, Distrito Industrial, Japim, Alvorada, Dom Pedro, Ponta Negra. E a qualidade do ar é considerada péssima nos bairros Aparecida, Morro da Liberdade, Vila Buriti, Adrianópolis e Armando Mendes. Essa fumaceira toda aí é resultado das queimadas. O Amazonas registrou 236 focos e queimadas no domingo, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. O número expressivo de focos de calor ocorre ao mesmo tempo em que a capital, Manaus, voltou a ser encoberta por uma onda de fumaça causada por incêndios. Gente, é uma coisa consequência da outra, né? A gente voltou a ficar embaixo de fumaça tóxica por causa das queimadas e, enfim, o número de queimadas aí para o mês de outubro aqui no estado é o maior dos últimos 25 anos. Foram quase 4.000 focos de calor. Esse, no entanto, é apenas um dos problemas enfrentados pelo estado, que vive uma crise ambiental agravada pela seca histórica dos rios, que já atingiu quase todos os municípios do estado e mais de 600 mil pessoas impactadas. Bom, o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desse assunto. Bom, o último boletim de estiagem da Defesa Civil dá conta aí de todos os municípios do estado impactados pela seca. Vamos lá, 60 em estado de emergência, apenas 2 em estado de alerta já, não é, repórter André Meirelles? Bom, André, vamos lá, de onde é que está vindo tanta fumaça? Porque em sexta-feira, o estado disse que estava vindo de Belém. Só que realmente 3 dias, 4 dias sem parar de fumaça, haja força de fumaça vinda de Belém, né? Então hoje, finalmente, a gente está sabendo que está vindo aqui do estado do Amazonas mesmo. Conta mais, André.
Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui. Olha só, essa fumaceira toda, né, que está aí encobrindo a capital amazonense tem origem aí dos municípios da região metropolitana de Manaus. Isso é de acordo com o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que foi levantado também aí pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a SEMAS. De acordo então com esses dados, foram registrados aí 243 focos de queimadas, isso em todo o estado do Amazonas, né? Os municípios da região metropolitana que mais tiveram registro de queimadas foram aí o Presidente Figueiredo, né, com 17, aí tem Altazes, Careiro da Várzea, Careiro, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, né? Esse levantamento, inclusive, foi feito baseado nos dados colhidos entre domingo e segunda-feira e também hoje, né, até às 17h30. E segundo a Prefeitura de Manaus, para combater aí as queimadas na região metropolitana, a SEMAS, em parceria com a Associação Amazonense de Municípios, criou o Comitê Permanente de Gestão Ambiental da região metropolitana de Manaus, visando assim então unir esforços e debater estratégias para atuar contra as queimadas. Já o governo do estado afirma que tem buscado soluções, isso junto ao governo federal, para resolver essas questões. E segundo o governador Wilson Lima, que participou da coletiva de imprensa que teve ontem aqui, ele afirmou que o Amazonas está vivendo uma injustiça climática. Vamos conferir. O estado do Amazonas hoje, ele sofre uma injustiça climática, porque hoje nós somos reféns de um problema que não foi o povo da Amazônia que causou. Hoje nós somos reféns de ações de poluição de países ricos. Não é a Amazônia que é a maior poluidora do mundo. E hoje muita gente aponta para a Amazônia como se nós fôssemos os responsáveis pelas mudanças climáticas. Infelizmente, os eventos extremos, eles estão com o tempo cada vez mais encurtado. Anteriormente, a gente ouvia falar em extremos climáticos que aconteciam a cada 100 anos. A última seca que aconteceu no Amazonas foi de 2010. Então, a gente tem 13 anos só. E ano que vem, a gente tem a possibilidade de ter uma estiagem parecida com essa ou pior. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do governador aqui do estado do Amazonas, Wilson Lima, que ele falou durante aí a presença do ministro Luiz Paulo, né, sobre as medidas tomadas para enfrentar também as queimadas e a situação climática aqui do estado do Amazonas. Ele também falou no que está sendo feito e no que ainda vai fazer. Vamos conferir. E aí é necessário levar em consideração alguns aspectos que a estiagem ela provoca no estado do Amazonas. Um deles é a questão das queimadas. Nós estamos montando uma estrutura de brigadas nos municípios, naqueles 21 municípios que representam algo em torno de 90% dos focos de calor, com um carro-pipa, com gente treinado e nosso pessoal do Corpo de Bombeiros. Isso daí vai ser importante para as próximas estiagens. E também a aquisição de uma aeronave com o apoio do Ministério da Justiça, que custa aproximadamente 15 milhões de reais. Essa é uma aeronave que tem capacidade para despejar até 3.500 litros de água de uma vez só. O segundo aspecto é a questão da atividade econômica e a navegação nos nossos rios. O governo federal incluiu no PAC o trabalho de drenagem dos rios. Então, de acordo com os históricos que a gente tem, a partir disso será feito um levantamento para estudar quais são os pontos, à medida em que a estiagem vai se aproximando, em que é necessário fazer o trabalho de prevenção e fazer o trabalho de dragagem. O terceiro ponto é a questão da ajuda humanitária e o trabalho que é feito através da nossa Defesa Civil. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do governador Wilson Lima falando aí sobre combates, prevenções à queimada e também à estiagem, né? E falando aí sobre a situação climática aqui do estado, a seca dos rios chegou ao fim, né? E com o fim do período de seca, o nível do Rio Negro subiu mais 14 centímetros, né? Isso somando hoje, subiu mais 7 centímetros, ontem também, e com isso a marca chega a 12 metros e 94 centímetros nesta terça-feira. O rio chegou aí a atingir 12 metros e
26 centímetros no último dia 26 agora, e foi o menor nível da história, isso em 120 anos, né? Então, como já foi falado, todos os municípios aí estão em situação de emergência, né? E agora, sobre a situação também da cheia, né? Quem deve ajudar aí o rio a subir mais ainda é a chuva, né? Isso porque, segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Leonardo Vergastas, nos próximos 3 meses, né? Em novembro, dezembro e janeiro, deve chover a média suficiente para ajudar nessa cheia. Vamos ouvir a fala do Leonardo Vergastas. Olá, caros ouvintes da Rádio Mix. De fato, a chuva ela ajuda na elevação dos níveis dos rios amazônicos. No entanto, ressalto que a chuva que vai contribuir para o aumento dos níveis dos nossos rios é a chuva que decai nas cabeceiras, tanto da Colômbia quanto na parte peruana. Então, com relação a um prognóstico para os próximos 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, os modelos climáticos apontam que as chuvas irão ficar abaixo da média em grande parte da Amazônia brasileira, e também no mês de novembro essas chuvas ainda devem permanecer abaixo da média nas cabeceiras. No entanto, teremos sim algumas chuvas ocorrendo nessas regiões que são de extrema importância para a elevação dos rios. Já dezembro e janeiro, o prognóstico mostra que as chuvas irão se intensificar nas cabeceiras. No entanto, na Amazônia brasileira, Amazônia legal, as chuvas deverão ficar abaixo da média e deveremos continuar com temperaturas bem elevadas. Então, de fato, o nosso inverno amazônico vai ser um pouco diferente dos outros anos, devido à atuação do fenômeno climático El Niño e do aquecimento anômalo das águas do Atlântico, do Atlântico Norte. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí o meteorologista do INPE, Leonardo Vergastas, né? Ele tá falando aí um assunto importante que todo mundo quer saber, vai chover ou não nos próximos meses, né? Para acabar aí com essas queimadas, com esse calor aqui. Olha, e das 9 escalhas dos rios no Amazonas, 5 estão em processo de enchente e 4 em final de vazante, conforme as informações da Defesa Civil do Amazonas disponibilizados hoje, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Bom, o que acontece é que a gente aqui em Manaus está nesse momento sofrendo com a fumaça tóxica, né, Carlão? Ninguém aguenta mais. E esse fumaceiro persistente só revela o quê? A incompetência do governo do estado em trabalhar, em reunir esforços para acabar, para debelar as queimadas aqui no estado do Amazonas. Não adianta pensar em combater queimadas no estado, queimadas florestais, sem um helicóptero, sem a ajuda de um avião que jogue águas. Agora, depois de mais de um mês que a gente está falando de queimadas aqui severas, que foram uma situação que foi piorada por causa da seca e da estiagem extrema, é que ele está falando em planejamento de uma aquisição de um avião em Parará. Gente, o governo federal já deu mais de R$1 bilhão para o governo do estado do Amazonas. Teria dado tempo de conseguir, afinal de contas, também está sem licitação, né? Estamos podendo fazer qualquer compra sem licitação porque estamos numa situação de emergência. Por que também não pede um helicóptero da Defesa Civil Nacional, mais ajuda, uma força-tarefa de fato que trabalhe, que jogue água? Não adianta só fazer esse trabalho de formiguinha, de abafar com bombeiros ou com brigadistas. É pouco, nós temos pouco efetivo na linha de frente para apagar esses incêndios e a gente está vendo que não está dando certo. Não sei o que é que mais falta para que a gente consiga um helicóptero, um avião ou coisa parecida para conseguir acabar e apagar de vez esses incêndios. Dinheiro a gente já viu que já foi dado, sem dúvida alguma. Só que pessoas é pouca. Não se chamou os concursados do Corpo de Bombeiros para ajudar. A gente sabe aí que tem aí um pouco mais de 1.000 pessoas trabalhando nessa força-tarefa ali na linha de frente. E o que a gente está vendo, de fato, que só
quem ajuda é a chuva, né, Carlão? Olha só, Karime, realmente é um absurdo completo essa situação que nós estamos vivendo agora. Essa que é a pergunta, né? Por que realmente não resolvem isso com mais eficiência, com mais eficácia? E o que impressiona todos nós é o comportamento dessas autoridades, como você falou. Agem como se não fosse um problema deles resolver. Realmente é complicado, a gente tem que ser claro nisso. É um absurdo o Amazonas não ter um esquadrão para combater os incêndios florestais. Não temos um helicóptero, como você já falou, o Corpo de Bombeiros não tem brigadistas, nós estamos aqui falando isso constantemente. Então nos resta o quê, né? Esperar aí que a chuva venha, porque, né, não podemos depender do governo do estado no momento. A gente realmente precisa, digamos assim, Karime, rezar para chover. A gente está nessa situação, né, Carlão? E daqui a longo prazo, eu estou dizendo a médio e longo prazo, é que nós vamos ver as consequências para a saúde da população de tanta fumaça tóxica. E já é um outro alerta, né? Exato, e já sabe, né, Carlão? Vai complicar. Não se organiza porque não quer. Tem que também, vou fazer um adendo aqui, porque a gente sabe que muitas dessas queimadas são criminosas. Então é preciso também que faça uma força-tarefa de vigilância, de segurança, de policiamento para prender essas pessoas que estão causando esses incêndios criminosos. É isso aí. E que nessa ponta também faltam pessoas, faltam homens para trabalhar no policiamento da cidade. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só quem está por trás da desapropriação milionária de uma terra invadida no bairro Zumbi dos Palmares. Quem? É a pergunta. Desapropriação que o governo Wilson Lima pagou 121 milhões de reais e rapidinho, a toque de caixa, sem burocracia nenhuma. Um negócio talvez entre amigos, Karine. Praticamente, é o que parece, né, Carlão? A gente adiantou aqui no 18 horas, que é o advogado e dono de editoras de livros didáticos, Jader José de Oliveira. Esse é o nome que conseguiu a proeza de fazer o governo do Amazonas pagar 121 milhões de reais numa desapropriação de terra invadida há mais de 30 anos e que, segundo o Ministério Público de Contas do Amazonas, todo o processo foi feito de forma totalmente legal. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando de perto esse assunto e traz agora pra gente mais detalhes a respeito aí desse escândalo milionário do governo Wilson Lima. Mais um, exato, Carlão. Boa noite, Nathalie. Então, segundo o Ministério Público de Contas, esse processo está repleto de irregularidades, não é mesmo? Conta mais. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes. Então, Karime, realmente esse é mais um escândalo aí envolvendo, né, o governo Wilson Lima. Isso porque, segundo o Tribunal de Contas aqui do estado, o processo envolve aí inúmeras ilegalidades. A principal delas, Karime e Carlão, é que o estado, né, o governo aqui do Amazonas não deveria ter pagado nada por essa desapropriação. Isso porque a pessoa que seria ali a suposta proprietária desse terreno, em momento nenhum ela reivindicou a posse das suas terras ou até mesmo a reintegração de posse. A gente está falando assim, a proprietária, a dona do terreno, ela permitiu que as pessoas que invadiram o terreno tivessem ali o direito de permanecer no local. Fica mais então estranho, né? Então. Pois é, então, e essas pessoas, elas realmente tinham o direito de permanecerem ali através daquele famoso uso capião, né? Quando realmente a legislação brasileira permite aí que uma pessoa possa, então, adquirir uma propriedade ou um bem, seja ele um móvel, um imóvel, depois de estar ali no ambiente por pelo menos 5 anos ininterruptos, né? E essas pessoas já estavam ali há bastante tempo. Então, mais uma prova do que nada justifica ter tido aí esse pagamento milionário, né? Nada justifica terem retirado as pessoas ali daquele local, já que a proprietária do terreno não estava reivindicando de nada, né? É uma situação um tanto inusitada. Mas esse advogado aí que se envolveu nesse escândalo, ele é dono, inclusive, de um escritório que leva o seu nome, né? O escritório Jader Oliveira, Sociedade Individual de Advocacia. Esse escritório, Karime e Carlão, fica em São Paulo. O escritório dele atuou, inclusive, no negócio aí como procurador dessa
dessa pessoa aí que seria a possível dona desse terreno, que é a empresa Consteca Construções S.A. Essa empresa, essa construtora, ela também fica em São Paulo. Mas realmente, Karime e Carlão, o que chama a atenção em toda essa história é que, além de advogado, né, Jader, ele é sócio em uma editora de livros com negócios milionários em livros didáticos com o governo aqui do Amazonas. Inclusive, a gente chegou a contar um pouco mais dessa história no ano passado. Isso porque o governo do Amazonas teria fechado aí uma parceria através da SEDUC com a empresa, né, do Jader. Um negócio aí milionário, né, através da Secretaria de Educação aqui do estado, em setembro do ano passado. Esses negócios aí na compra de livros didáticos somaram nada mais, nada menos, Karime e Carlão, quase 300 milhões de reais. É muita grana. É muito dinheiro mesmo, nossa. Pois é, e tudo isso aí após esses negócios milionários com o governo do Amazonas, esses contratos, essa compra aí desses livros didáticos, se vocês adivinharem como elas aconteceram, eu dou um prêmio, viu? Sem licitação. É, claro. Rapidinho. Exatamente. Toda essa compra aí desses livros didáticos foram feitas aí sem licitação. O advogado, né, o Jader Oliveira, inclusive depois de receber aí esse pagamento, todo esse montante, ele que tem o escritório lá na cidade de São Paulo, como eu disse anteriormente, ele chegou inclusive a mudar de endereço, viu? O escritório dele, ele ficava ali no bairro do Campo Lindo, no distrito sul do subúrbio de São Paulo, e aí depois de receber esse montante aí do governo aqui do estado, ele acabou mudando ali para a área dos Jardins, uma área muito nobre ali de São Paulo, né? Um dos cara, né? Pois é, um dos metros quadrados mais caros da capital paulistana. Só para a gente ter uma ideia, aí uma dessas empresas, né, que prestou consultoria educacional aqui para o governo do estado, chegou a vender livros didáticos para a SEDUC e faturou mais de 150 milhões de reais. Boa. A gente está falando aí de livros comprados, né, sem licitação. Os negócios que envolvem aí esse advogado, o Jader Oliveira, ele também tinha negócios ali com o empresário de livros Eudes Baraúna dos Santos. Todos esses negócios e compras, né, como eu disse anteriormente, foram feitos aí sem licitação, e eles costumavam ali a usar, né, uma série de firmas que trocavam faturas para tentar aí ocultar o sobrepreço nas compras da SEDUC e realmente omitir quem seriam aí esses verdadeiros beneficiários de toda essa dinheirama. Com certeza, Karime Carlão, esse aí é mais um escândalo, né, da atual gestão do governo do estado. Na verdade, Karime, fica difícil agora, depois da gente trazer aqui essas informações, para o governo do estado realmente explicar uma desapropriação de terras, né, que aconteceu lá na década de 80, ter recebido aí um pagamento só no ano passado de mais de 121 milhões de reais pelas terras, e tudo aí, claro, de forma relâmpago. Irregular, né? Irregular, né? Como o Ministério Público, Karime, até chegou a propor aí que a empresa que recebeu esse dinheiro devolvesse tudo. Vale reforçar, né, que esse caso foi denunciado pela Assembleia Legislativa e pelo andar da carruagem, Karime e Carlão, se o governo do estado não conseguiu explicar, né, os maiores escândalos recentes aqui na história, a gente sabe que com certeza não vai vir explicação desse escândalo por isso também, mesmo, né? Mas é claro, né, antes de encerrar, é importante a gente reforçar que os órgãos de controle, né, é importante que eles realmente tomem conhecimento e tomem as providências necessárias diante de mais um escândalo, né? A gente está falando de dinheiro público, de dinheiro nosso. Exato, que deveria ser aplicado em outros setores, sem dúvida. O estrago foi grande aí. A gente está falando de 121 milhões de reais. Um grande estrago. Nossa. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, tivemos hoje mais um capítulo da novela da guerra interna no Tribunal de Contas do Estado, TCE. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas suspende decisão que determinou que TCE colocasse em votação o pedido de afastamento do conselheiro Ari Moutinho Júnior por quebra de decoro. Então, Carlão, a decisão do Tribunal de Justiça foi anunciada pelo presidente Érico Desterro durante a sessão que deveria tratar o afastamento do conselheiro Ari Moutinho. Vamos acompanhar esses detalhes agora com a Diné Araújo. O
afastamento do conselheiro Ari Moutinho Júnior de suas atividades no Tribunal de Contas do Amazonas, de forma monocrática pelo conselheiro Júlio Pinheiro, alegando quebra de decoro devido a xingamentos de Ari Moutinho à conselheira Yara Lins, foi parar na Justiça do Amazonas, onde uma guerra de liminares foi travada. Ontem, um desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, César Luiz Bandieira, determinou que o Tribunal de Contas do Estado colocasse em pauta nesta terça-feira o pedido do conselheiro Júlio Pinheiro. Conforme a determinação do desembargador, o afastamento foi colocado em pauta, mas em seguida o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, esclareceu que a determinação tinha sido suspensa por uma nova decisão da Justiça do Amazonas, dessa vez da presidente do tribunal, a desembargadora Nélia Caminha Jorge. Defiro o presente pedido de suspensão de liminar por entender presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 4º da Lei número 8.437 de 1992 para que a decisão proferida pelo desembargador César Bandieira nos autos do mandado de segurança número 40.12.216-34.2023 permaneça com seus efeitos suspensos até trânsito em julgado da decisão de mérito. Determino que o TCE seja comunicado com máxima urgência e que seja suspensa a sessão de julgamento caso esta esteja ocorrendo neste momento em razão da decisão ora suspensa. Com isso, fica o dito pelo não dito, ou seja, a decisão de Júlio Pinheiro de afastar Ari Moutinho não foi julgada. E a presidência do TCE diz que a decisão de Júlio só será válida após os conselheiros votarem a decisão. O certo é que, enquanto isso, a conselheira Yara Lins entrou de férias e Ari Moutinho permanece de licença especial por problemas de saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E temos novas atualizações a respeito dessa guerra lá no Tribunal de Contas. A gente pode chamar de guerra já, né, Carlão? Sem dúvida. Cíntia Blink está aqui ao vivo com a gente para explicar essas novas atualizações. Guerra franca, Karine. É, gente, são tantas atualizações que eu já nem sei, uma queda de braço, enfim. Cíntia Blink, então, Ari Moutinho sobrou fica pra mim, hein? Ou não? Sobrou pra você. Ou pega o beco. Pois não é, ou pega o beco. Cíntia, conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Bom, essa história, são duas histórias aí, né? Primeiro a gente tem a conselheira Yara Lins acusando o conselheiro Ari Moutinho Júnior de supostamente ter respondido ao bom dia dela com um bom dia e outras coisas que foi uma grosseria, de acordo com a conselheira. Isso virou notícia em tudo que foi lugar, né? Ela levou o assunto para uma delegacia, enfim, nós vimos todo esse movimento acontecer. E agora teve o pedido do Júlio Pinheiro, que é o corregedor, relator do caso, de afastar Ari Moutinho do Tribunal de Justiça, para que não houvesse o encontro do Ari com a Yara, porque aí poderia dar algum problema. Enfim, parece que eles não são civilizados e não tem como encontrar os dois juntos, porque, sei lá, ia ter estranho pena. isso, não pode olhar não pro pode. outro, né? Esquisito. Nossa, isso. eu faria isso com meu ex, mas assim. E aí o que acontece? Ele foi afastado e ele pediu uma liminar, e na liminar disse que não, ele não estava afastado. Enfim. O fato é que nesse momento, esse afastamento do conselheiro Ari Moutinho Júnior é muito remota a possibilidade de acontecer. Porque a partir da decisão do Tribunal de Justiça, ele só será afastado se for por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora o TCE não pode mais afastá-lo. Então, esse afastamento do Ari não é mais uma possibilidade remota. Assim, até o momento, né, gente? Porque mudaram a lei outro dia e aí o conselheiro Érico Desterro não pode mais ser presidente, não pode mais assumir a escola de contas que ele assumiria automaticamente, coisa que acontece aí há anos. Enfim, como a lei pode mudar de vez em quando, mas a princípio Ari Moutinho Júnior está mantido no cargo sem afastamento e tudo mais. Agora, o processo da Yara contra o Ari, e a gente está falando do mérito, né, que houve o desrespeito, não houve, não sei qual que é a decisão que querem fazer com a Ari ali, porque corre em segredo de justiça.
corre em sigilo, né? Então, mas esse caso ainda vai andar. Quando vai ser julgado? Não é possível saber. Não está na pauta, não teve como saber. Sobre afastamento do Ari, uma possibilidade remota. É isso, assim, em resumo do que rolou hoje. Agora sim, foi uma guerra de liminar, né? Foi Júlio Pinheiro apresentando uma, outra apresentando outra, enfim. No fim, sem afastamento. Várias trincheiras ali, né? Sim, exatamente. Animadíssimo o Tribunal de Contas. Karime, Carlão. Brinca, olha só, sobre aquela situação que nós trouxemos ontem, você comentou ontem aqui também, que é aquela questão lá do pregão para comprar videogames, Playstations, mesa de ping-pong, cadeiras de massagem. Esse assunto, inclusive, né, em que você deu em primeira mão, teve repercussão nacional e obrigou aí a secretaria a suspender o pregão. Explica isso aí pra gente, o que aconteceu de ontem para hoje nessa situação aí desse pregão aí bacana aí. Sim. Isso, a secretaria estava dizendo que ela tomou essa iniciativa por conta de um plano nacional, né, de um programa nacional, e colocou na conta aí do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, segundo a secretaria, aprovava a compra desses itens para descompressão, para a sala de descompressão dos servidores. A gente está falando de policial militar, policial civil, Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública. Agora, eles disseram que vão apresentar um novo projeto com novos itens para que o Ministério da Justiça aprove. Então, os itens estavam corretos ou não estavam? O secretário da Segurança continua afirmando que os itens estavam corretos, mas de qualquer maneira desistiram do pregão. Deu game over no pregão, não vão mais fazer. Agora, acho importante a gente ressaltar, porque na justificativa de todo esse programa é ter um cuidado com a qualidade de vida do servidor. E isso é extremamente necessário, porque realmente há um alto índice de problemas psicológicos acontecendo com esses servidores, que os policiais militares, civis, enfim, enfrentam, e isso não é tratado da forma como deveria. Porque, por exemplo, quando um policial apresenta um atestado pedindo o afastamento dele por conta de um problema psicológico, isso não é levado a sério. Eu acho que um policial preferiria 1000 vezes ser respeitado do que ter a compra de 18 Playstations acontecendo ali pro bem-estar dele. Então é importante rever isso, é importante olhar para a qualidade de vida do servidor, o que inclui uma série de medidas que talvez um PlayStation não ajudaria, e tratar esse assunto da forma que ele merece. Então, o pregão está cancelado. Aparentemente haverá aí um outro pregão, né? A promessa, o plano é apresentar uma nova lista, apresentar um novo projeto e a partir daí fazer um novo pregão. Mas, por enquanto é isso. Karime, Carlão. Cíntia, agora mudando de assunto, vamos agora para os vereadores, que tem vereador denunciando que o centro de Manaus está virando uma cracolândia também, é isso? Gente, o vereador fiscalizou, eu fico emocionada quando eu vejo esse tipo de cena, eu até trago para cá. Foi o vereador Lissandro Breval, ele deu uma volta lá no centro e verificou que o centro histórico está virando uma cracolândia, esse foi o termo que ele utilizou. Ele disse que o centro de Manaus está abandonado, por conta disso há muitas pessoas morando debaixo do chafariz. Isso afeta o comércio, isso afeta a segurança de um modo geral. As pessoas passam a não querer ir ao centro e realmente isso é uma situação que a gente sente, né? O manauara sente na pele. Quando ele vai ao centro, ele consegue visualizar exatamente isso que o vereador conseguiu ver agora e fiscalizar. Ele traz aqui essa preocupação, mas eu ainda não verifiquei qual que vai ser a atitude como vereador, o que ele pode fazer. Vereadores têm uma limitação muito grande também, né, de poder de ação. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu vou conversar melhor com o vereador Lissandro Breval para saber se, a partir do momento que ele fiscaliza, que ele verifica, que ele fala que há uma preocupação maior com a Ponta Negra do que com o centro e qualquer outro lugar de Manaus, a partir daí, o que um vereador pode fazer? Mas, de qualquer maneira, ele trouxe luz aqui para esse assunto. Alguém tem que ir lá ver, né, o que realmente está acontecendo, né? Parece que não moram em Manaus, né? As pessoas, enfim. Bom, não. Eu trago mais informação amanhã. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Até. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura com Karime Leão e é para amanhã, quarta-feira. Com você, Karime.
Previsão do tempo. E novembro começa com a previsão de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva. Olha aí, à noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima fica em 27 graus, a máxima não deve passar dos 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 28% e 86%. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado do dia hoje é o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Neilo Batista, gestor do Fundo Municipal de Cultura, que está à frente dos recursos da Lei Paulo Gustavo aqui em Manaus. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas da Mix, tudo bem? Então, em setembro, o prefeito Davi Almeida lançou 2 editais da Lei Paulo Gustavo com 16 milhões de reais para financiar, claro que em parceria do governo federal, projetos culturais em Manaus. Como é que está sendo a procura por esses financiamentos? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Boa. Obrigado aí pela oportunidade para falar sobre a Lei Paulo Gustavo e a gestão da Prefeitura de Manaus à frente da Lei Paulo Gustavo. Nós lançamos os 2 primeiros editais, que o prazo de inscrição acabou dia 24, um sucesso nas inscrições. Nós fizemos um edital muito inclusivo, muito democrático, muito participativo, em que a gente fizemos setoriais, ouvimos os segmentos, fizemos buscas ativas atrás de artistas em situação de vulnerabilidade, fomos até as áreas ribeirinhas, as áreas indígenas, e aí com isso a gente pôde ter a oportunidade de fazer um edital realmente que chegasse aonde a gente precisava chegar. Ok, presidente, esses editais, eles contemplam todos os segmentos artísticos, sendo que a maior parte do recurso é para o audiovisual? Exatamente, esse recurso da Lei Paulo Gustavo, que vem homenageando o grande Paulo Gustavo, é um recurso, Carlão, que ele é oriundo do Fundo Nacional do Audiovisual. Sim. Portanto, 71,5% do recurso total é para ações do audiovisual e o restante para os demais segmentos. Beleza, então. E existe essa previsão de financiar mais de 300 projetos, será que vão conseguir? Nós estamos, o primeiro edital do audiovisual para fomentar longas metragens, curtas, documentários, games, nós temos a previsão para contemplar 109 projetos e nós tivemos 500 e poucos projetos inscritos. Então nós tivemos uma grande adesão. E nas demais linguagens, que é a área de música, teatro, circo, literatura, cultura popular, cultura étnica, dança, nós iremos contemplar 242 projetos, tivemos quase 700 projetos inscritos. Então realmente houve uma grande adesão, levando em consideração que a Lei Paulo Gustavo também tem no estado, né? É um recurso que para o estado do Amazonas é na ordem de 87 milhões de reais, sendo 17 milhões e 600 para Manaus, via Conselho de Cultura, Prefeitura de Manaus por meio do Conselho de Cultura, 51 milhões para a SEC, divididos entre o interior e Manaus, e 17 milhões e 900 direto para os municípios do interior, totalizando aí 87 milhões de reais. Presidente, agora com relação ao prazo de cadastro para ter acesso ao financiamento da Lei Paulo Gustavo, ainda está aberto? Ainda podemos participar, no caso? Hoje finalizou os 2 últimos editais, né? Que é o Mestre da Cultura Popular, onde nós iremos premiar 48 mestres da cultura no valor de 10 mil reais cada um, e 28 bolsas culturais no edital Bolsa Cultural, bolsas culturais a 10 mil reais cada. Esses 2 editais foram os últimos lançados da Paulo Gustavo Manaus, em que encerrou o prazo hoje às 17 horas. E também com uma procura máxima aí, e até por conta da prorrogação que nós fizemos aí pela segunda vez. Sucesso. Um sucesso e números para comemorar. Exatamente. A gente já tem alguma previsão para o ano que vem? Planejamento? Para o ano que vem nós temos a Lei Aldir Blanc 2. Nossa, olha, tem muita coisa boa para a cultura. Nossos artistas precisam e a grande vantagem da nossa gestão à frente da Paulo Gustavo foi que
nós temos 5% para operacionalizar o recurso, 5% em cima dos 17 milhões e 600. E esse recurso foi usado também para formação. Nós levamos, em parceria com o Sebrae, nós formamos mais de 600 artistas em projetos de captação de recursos, para ensinar o artista a fazer seu projeto de captação, a captar o seu recurso. Presidente, para ter maiores informações sobre como participar, como ter acesso a tantos projetos do Conselho Municipal e também da Manaus CUT, como faz? No Conselho Municipal de Cultura, nós fizemos o Observatório Paulo Gustavo, que funcionou até hoje, que acabou as inscrições, mas nós estamos abertos lá no Palácio Rio Branco, aberto para todos os artistas, todos os fazedores de cultura, para conversar a partir de agora sobre Lei Aldir Blanc II, que a partir do ano que vem, início do primeiro semestre, o governo federal disponibilizará para Manaus 13 milhões e poucos reais, com mais 20% da contrapartida da prefeitura, são cerca de 16 milhões de reais durante 5 anos, cerca de 16 milhões de reais por ano durante 5 anos a partir do ano que vem. Para mais informações é só estar lá, chegar lá e pegar todas as informações, tudo direitinho, certo? Todas as informações, Portas passar abertas. no conselho e tomar um café com a gente, que a gente vai conversar sobre cultura e fomento à cultura. Olha que maravilha, tá feito o convite. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Eu que agradeço, é uma honra. Uma ótima noite. Conversamos com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Neilo Batista. Agora 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje um elevador do Tribunal de Justiça do Amazonas despencou 3 andares e deixou 7 pessoas feridas. O repórter André Meirelles tem mais informações pra gente, atualizadas inclusive. São esse levantamento mesmo, André? Conta mais detalhes. Já se sabe por que aconteceu esse acidente? Muito boa noite, Karime Carlão. Mais uma vez, boa noite a vocês que nos acompanham. Olha só, um dos elevadores do edifício Desembargador Arnoldo Pérez, que é a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, que fica aqui na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, deixou de funcionar isso após cair do 2º andar do edifício até o subsolo do prédio, né? Conforme aí a assessoria do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, 7 pessoas estavam no elevador no momento em que ocorreu o acidente. O que aconteceu? Todas as vítimas, elas receberam atendimento e algumas delas foram levadas aí por causa dos ferimentos para uma unidade hospitalar aqui em Manaus. Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que a administração do tribunal ressalta que as revisões dos elevadores estavam em dia pela empresa especializada, tendo sido a última das revisões realizadas isso no dia 18 de outubro deste ano. Após o ocorrido, a administração aqui do Tribunal de Justiça acionou o Departamento de Polícia Técnico-Científica, isso para a realização de uma perícia no local ali, uma perícia independente, né? Com um laudo e responsabilidade que serão ainda apuradas, Karime Carlão. Tá bom, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. Agora são 6h45. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, escuta essa. Um ano depois de Lula ser eleito presidente, a polarização política no país continua forte. Pesquisa Quest aponta que 41% dos entrevistados gostariam de mudar de país. E para falar mais sobre essa polarização, é claro, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, então o Brasil continua dividido e parece que vai seguir por um bom tempo, não é, Cadu? Boa noite, seja bem-vindo. Continua dividido e mais que nunca, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a Genial Quest, ela fez uma pesquisa para saber a quantas anda a temperatura política do nosso país, exato um ano depois da vitória de Lula no segundo turno. O segundo turno foi no ano passado, dia 30, né? E o resultado é que o Brasil segue dividido ao meio, Karime, entre lulistas e bolsonaristas. Se as eleições fossem hoje, Karime, 44%
44% dos entrevistados disseram que votariam em Lula e 39% disseram que votariam em Jair Bolsonaro, ou seja, apenas 5% de diferença, Karime, está quase ali na margem de erro praticamente. É como se a gente revivesse as eleições do ano passado, que sempre foram ali também na margem de erro, né? Na eleição de segundo turno, o Lula teve 39% e Bolsonaro teve 37%. E aí, na avaliação dos especialistas, para explicar essa diferença de 39 para 44, como se fosse hoje, né, como eu falei, Lula ainda não conseguiu conquistar os eleitores de Bolsonaro. Essa diferença aí, na verdade, é a conquista dele com relação àquelas pessoas que votaram em branco, que votaram em nulo ou que não votaram. Então, essa é a explicação para uma leve subida de Lula em relação à eleição, à votação que ele teve, o resultado final da votação, né? Mas, por enquanto, os bolsonaristas seguem apoiando Jair Bolsonaro, Karime. E de modo geral, ainda segundo a pesquisa Quest, a polarização política, ela vem ajudando a manter a fidelidade do eleitor bolsonarista. E como é que o eleitor de Bolsonaro vem se mantendo fiel? Criticando a política externa do atual governo, criticando a política econômica, criticando as pautas de costume, né? A questão da descriminalização do aborto, da maconha, enfim. Acaba que as ações do STF, do Supremo Tribunal Federal, elas reverberam no atual governo, porque o governo acaba apoiando as ações do STF. E essa polarização política, Karime, você sabe, está em todo lugar, né? Está na escola, está no trabalho, está na família, inclusive, e tem gente que evita falar de política se não tem não dá. Né? Grupo de WhatsApp, né, Carlão, ou Cadu, a gente sabe que, nossa, só falar de política, a discussão não é certa. Aí a galera começa a sair, Pronto, né? Isso. Aí, ou então entra para a briga de vez e o assunto vai para o real, né? E sobre isso, essa pesquisa Quest, ela diz que houve no último ano um aumento da polarização afetiva, Karime, ou seja, a relação de amor e ódio só aumentou depois das eleições. E diante dessa questão, desse cenário, Karime, a Quest perguntou, abre aspas, por causa dessa polarização, você gostaria de mudar de país? E aí 41% dos entrevistados disseram que gostaria de sair do Brasil porque não aguentam mais as brigas por causa de política. E outra pergunta interessante que a Quest fez, Karine, você se sente mal por ter rompido relações por causa de política? Disseram sim 25% e disseram não 75%. Ou seja, a galera não brigou por política e não está nem aí para voltar. O problema é seu, você que está errado, você que me deve desculpa, né? Karime Carlão. Legal, Cadu, olha só, hoje o presidente Lula sancionou a lei que institui pensão especial a filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Explica aí como vai funcionar esse novo benefício, importante inclusive, hein? Importante, Carlão, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que tem uma iniciativa, como você disse, importantíssima, principalmente para as crianças e adolescentes que perderam suas mães para o feminicídio. Esses órfãos vão receber uma pensão no valor de um salário mínimo, que é hoje de R$ 1.320. Mas só tem direito à pensão, Carlão, a criança e o adolescente que tem a renda familiar per capita de até 25% de um salário mínimo. Porque a ideia é amparar esse jovem, essa criança, adolescente, que já vivia em situação econômica de vulnerabilidade e acabou sendo vítima da violência. E aí o Estado vai ter que arcar com essa pessoa que foi vítima da incapacidade do poder público de proteger a mãe, que se ela foi vítima de feminicídio, com certeza, a grande maioria dos casos aí, antes do crime, elas fizeram denúncia na polícia, né? Então essa lei já está valendo, Carlão, e ela é retroativa, ou seja, ela vai alcançar os casos anteriores à sanção da lei. Muito importante esse projeto, que tem um alcance social enorme. Agora, Carlão, o presidente Lula falou sobre esse assunto, essa iniciativa hoje, a sanção desse projeto, no programa Conversa com o Presidente, que foi ao vivo na internet, que vai ao vivo na internet toda terça-feira. E nesse programa, Carlão, ele fala de tudo. Ele fala de política, de guerra, religião, esporte, enfim. E falando de esporte, o presidente Lula comentou a conquista de Messi, que recebeu a 8ª bola de ouro da carreira dele, aos 36 anos, mesmo jogando em um clube de pouca expressão dos Estados Unidos, né, no cenário do futebol mundial, é de pouca expressão. E ele conseguiu superar o nosso rei Pelé.
né? Então, Lula, ao falar de Messi, acabou dando uma espetadinha nos jogadores brasileiros, aqueles que já foram conhecidos pelo talento, mas hoje são mais conhecidos pela farra. Então, vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Absurdo de ver o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita em 43 jogos marcar 40 gols. Mais do que todo o time do Corinthians em 2 campeonatos. Eu fico triste de ver o Messi nos Estados Unidos em 43 jogos marcar 30 gols, aí ganhar outra vez a bola de ouro com 36 anos de idade. Isso é para mexer com a cabeça do nosso jovem. Ou seja, quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Sabe, quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada. Sabe, ser profissional significa se dedicar, significa ser ídolo, significa se dedicar, significa ser exemplo. Se você não é exemplo, você não serve para muita coisa. Sabe? Então, eu acho que o Brasil vai precisar melhorar muito. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente, Cadu, o Brasil vai precisar melhorar muito. E muito. Oxê, não dá, né, Cadu? Fala daí. E depois dessa espetadinha que ele deu aí, o Neymar soltou nos stories do Instagram dele, dizendo o seguinte: se noitada não faz jogador, cachaça não faz presidente. E aí ficou aquele climão, né, Karine? Não houve tréplica, claro, ficou por isso mesmo, mas o interessante é que o Neymar vestiu a carapuça. Lula não falou dele, poderia ter falado de Ronaldinho Gaúcho também, que no final da carreira ele também foi pra farra, né? Podia ter falado de outros jogadores, tantos que a gente conhece aí, que ao final da carreira também caíram na cachaça, mas e aí? O Neymar que se doeu. Então ficou o clima aí entre Lula e Neymar, Karine e Carlão. E nem precisa ir para o final da carreira, né, Cadu? O próprio Romário, grande jogador, que conquistou aí uma das estrelinhas, uma Copa do Mundo pra gente, ele muito conhecido. Treinar pra quê, parceiro? Enfim, poderia... Exato. Mas eram outros tempos também aquele. Sim, mas o cara era gênio aí. Cada um com seu cada qual. O resultado ele trouxe pra gente, Cadu. Mas, bom, vamos lá. Cadu, a Câmara discute proposta de emenda à Constituição que permite servidor público acumular remuneração de cargos de professor com outros cargos. Bom, é um projeto de um deputado aqui do Amazonas, não é? Exatamente, Karine. É a PEC 169 de 2019, de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto. Essa proposta, Karine, ela está ganhando força dentro da Câmara dos Deputados. Ela vem conquistando o apoio dos professores de todo o país, porque hoje o professor que é servidor público, se ele quiser ter uma outra profissão, outro emprego, ele para ter uma renda familiar um pouco maior, né, ele não consegue porque há impedimentos na Constituição, só se forem cargos ligados à ciência, né? Então essa PEC ela vai liberar o professor para trabalhar no que ele quiser, desde que haja compatibilidade de horário. Então eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, que explica melhor pra gente o teor dessa PEC 169. Vamos ouvir. Você que não conhece ainda a PEC 169 de 2019, ela trata sobre o acúmulo de cargo de professores. Lógico, desde que haja compatibilidade de horário. Na nossa Constituição existe uma restrição para esse acúmulo de cargo. Ele só pode acumular cargo, professor, se for, lógico, além de ser outro cargo de professor, cargo técnico-científico. Isso acaba trazendo uma restrição para os professores do nosso país. Eu vou dar um exemplo muito prático para que você possa entender. Um professor lá de Itacoatiara tem uma cadeira no estado à noite. Se ele passar no concurso administrativo para trabalhar na prefeitura de Itacoatiara, pela Constituição hoje ele não pode fazer isso. E a nossa PEC está fazendo essa correção. Desde que haja compatibilidade de horário, o professor pode ter um acúmulo de cargo. Isso vai ser bom, porque o professor vai melhorar sua qualidade de vida, vai ter um salário melhor, e com um salário melhor ele até se profissionaliza mais ainda. Então é bom para a sociedade, é bom para o professor, é bom para a educação do nosso país. Nós estamos fazendo essa correção, essa injustiça que foi feita na época ainda da origem da nossa Constituição, em 1988. 18 horas. Aí então a explicação do Capitão Alberto Neto, deputado federal. Cadu, obrigada pelas informações. Até amanhã.
Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Tchau, Cadu. tchau. Um abraço. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, agora vamos ao Giro Esportivo. Cid Soares já na área e nós vamos, saber um pouco mais sobre o esporte. Cid, a Copa do Mundo de 2034 vai ser lá nas Arábias. Olha, sério, eu acho que isso está sendo muito premeditado, está sendo muito antecipado, não sei, enfim. Mas foi o que disseram, né? A Arábia Saudita será sede da Copa do Mundo em 2034. Quem confirmou foi o próprio presidente da FIFA, né? O Gianni Infantino, que publicou nas redes sociais dele. O Infantino falou sobre as próximas 3 edições do Mundial, que terão partidas em 10 países diferentes. Citou a nação asiática, que é candidata única para receber a competição daqui a 11 anos, mas até lá ninguém sabe como é que tá esse barulho todo de guerra, né, para aquelas bandas, enfim. E o único amazonense aí nos Jogos Pan-Americanos é o parintinense Pedro Nunes, que pode garantir vaga nos próximos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 ou ficar ainda mais próximo desse objetivo. Campeão brasileiro do lançamento de dardo, o atleta inicia sua participação no PAN no próximo sábado, dia 4, a partir das 6 da tarde. Não deixe de acompanhar, vai ser bem legal. E tá rolando Fluminense 0, Bahia 1 pelo Campeonato Brasileiro na Arena Itaipava. O gol saiu agora há pouco dos pés aí do Everaldo Stun, aos 40 minutos do primeiro tempo. E olha, só para dar uma ideia do que vem por aí, amanhã, dando continuidade ao Campeonato Brasileiro, às 6 da tarde tem Corinthians encarando o Atlético Paranaense. A gente vai estar falando do jogo aqui, claro. E o Internacional pegando o Atlético Mineiro. 7 da noite, Mengão versus Santos e Curitiba pegando o Grêmio. 8h30 tem Botafogo e Palmeiras e Atlético Mineiro encarando Fortaleza. A diferença do líder, o Botafogo, agora para o segundo colocado, Palmeiras, caiu. Está em apenas 6 pontos distantes. Bom, é isso que nós temos para hoje, meninos. Valeuzaço, Cid Soares. Carlão, temos aqui algumas informações do WhatsApp. Boa. Vamos lá, é o seguinte, o Amaro Freitas do Centro disse o seguinte: tem que investigar a fundo essa desapropriação milionária, assunto do início do programa 18 horas de hoje. Dinheiro pago poucos meses antes das eleições. Nesse mato tem coelho. E muito. Pois é, né? Desapropriação milionária paga pelo governo Wilson Lima. Bom, André Medeiros do São Jorge disse o seguinte: essa fumaceira que encobre Manaus é culpa direta do governo do estado, que não tem poder para coibir as queimadas aqui no município, aqui nos municípios da região metropolitana. Não tem pulso, né? Olha aí, falou tudo, Carlão. Aí ela segue dizendo o seguinte: o Corpo de Bombeiros do Amazonas está sucateado. Não temos brigadistas e nem equipamentos para combater as queimadas. E o governo se recusa a convocar os aprovados do concurso. Um absurdo. Valeu você que participou pelo nosso WhatsApp, hein? Lembrando, é o 994887592. Participe. 18 horas. E agora 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, Manaus voltou a ser tomada pela fumaça das queimadas. Tem gente e autoridades que não dão a mínima para o problema. Acha que respirar fuligem não faz mal. Só que faz, e faz muito mal. Gente sofre por causa da péssima qualidade do ar na cidade, principalmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A qualidade do ar em Manaus está entre as piores do mundo. Os irresponsáveis que promovem as queimadas ilegais não se importam com a vida dos outros. Os problemas causados pela má qualidade do ar vão de doenças respiratórias e cardiovasculares, câncer de pulmão, aborto espontâneo e até morte. Portanto, a questão não se reduz a fogo na floresta, vai além. É um crime contra a saúde de toda a população em Manaus. E os criminosos não podem continuar agindo impunemente debaixo das barbas das autoridades. 18 horas. 7 em ponto, tem a saideira aí? Tem, Carlão, olha só, uma árvore caiu em cima de 2 carros que estavam parados, aguardando o sinal abrir lá na Avenida Humberto Calderaro, próximo ao Hospital Check-up, no bairro Adrianópolis, quase aqui na esquina, gente. Certinho. Não há informação de feridos e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi acionado e está auxiliando no trânsito, gente, que está bastante carregado no local e também nas proximidades. Atenção aí, motorista. 7-1, boa noite, Karime. Valeu, gente, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.